E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é dia de nós refletirmos os piores álbuns do primeiro semestre. Mas não tolerarei ou admitirei E não tolerarei levar essa bomba sozinho nas minhas costas, não. Por quê? Porque vou ouvir um conselho que vocês me deram nos outros dois vídeos que eu fiz aí de listinha comentando sobre melhores e álbuns esquecidos, onde vocês pediram para eu considerar mais a opinião do público daqui do canal. Então, esse vídeo aqui é a minha opinião e o rajadão que vocês deram aí também. Antes da gente começar, já sabe, hein? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Pra gente poder fazer a introdução aí, vamos com um álbum que dividiu muito as opiniões. Eu particularmente não fui muito fã dele, mas encontro sim coisas bem legais dentro do conteúdo, que é o XOXO, que aqui no canal vocês carinhosamente chamaram de XOXO. Esse aí é o quarto álbum de estúdio da Camila Cabello e tira completamente qualquer tipo de percepção da artista que nós tínhamos do que ela representava no mercado. Ou seja, não tem latinidade, beijo, tchau e é isso aí, a cubana foi de arrasta. Esse álbum basicamente é um disco que foca nessa proposta mais eletrônica e hyperpop da Camila. Porém, é óbvio que o disco não atinge todo o ponto de ousadia que ele poderia atingir, principalmente considerando o quanto a imagem da Camila Cabello foi vendida pra gente de um grande momento de ousadia, extravagância e que ela estava pronta para ser a It Girl de Miami que a gente nunca conheceu. O álbum cambaleia por vários sons que transitam entre pop, hip hop e hyperpop. Camila sampleia Shawty Is The Shit do The Dream na música Dream Girls, assim como também coloca City Girls fazendo rap em cima de um riff de piano melancólico que também não faz tanto sentido e não deixa tão entusiasmante tudo. Porém, o grande mico dentro do álbum é ela colocar o Drake em uma faixa solo de um álbum que não é dele, né? Para muitos isso daí foi uma atitude muito cante, olha como ela é foda, tem uma música exclusiva do Drake pra ela, mas eu achei muito ruim, gente. Real, desnecessário, principalmente porque tem um feat com o Drake dentro do álbum já, então assim, não acrescenta em nada no que podia acrescentar, além do quesito de gerar buzz e ser assim, algo numérico para poder dar certo. Porém, o álbum tem os seus highlights. Por exemplo, I Love It é uma música que eu gostei bastante. O feat dela com o Lil Nas X teve uma química muito boa entre os dois, que é He Knows, assim como também tivemos June Gloom, assim como também tivemos uma outra música muito boa, que é Pretty When I Cry, né, que pra mim devia ter sido um dos singles pré-lançados do álbum e não aquela Chanel No. 5, que é um saco. A nossa conclusão, gente, é que, pra ser bem honesto, eu fico muito triste de ver a Camila Cabello perdendo a sua latinidade por um trabalho americanizado que ficou pobre, tá? A latinidade dela é muito legal e por mais que o público não tenha valorizado no último trabalho, sabe? Não me venham com esse negócio de tipo assim também, ai, a gente preferia ela no latino. Mentira, se vocês preferissem, vocês tinham feito Família ser um hit e isso não aconteceu, tá? Então assim, acho legal o fato da Camila tá tentando abusar dessas fórmulas que saem do convencional, mas também eu acho que não convence muito pro tipo de artista que ela sempre se vendeu pra gente. Então, assim, tem saldo positivo e saldo negativo, mas acaba que não agrada tanto a longo prazo. A seguir tivemos o Radical Optimism, da nossa queridíssima Dua Lipa, que eu acho que esse álbum não é ruim.
ele é esquecível, mas o público julgou ele como ruim. O que decepcionou muito o Radical Optimism na cabeça das pessoas, primeiro de tudo, o quanto esse álbum estava sendo aguardado, principalmente depois de um projeto tão foda como o Future Nostalgia, que redefiniu basicamente a indústria toda. A própria Dua Lipa criou a tendência e para esse álbum ela segue uma tendência, ela não cria nada, ela não se ousa a muitas coisas com esse álbum, e eu acho que isso foi o único grande ponto negativo do disco que fez com que ele não fosse tão entusiasmante também. Esse álbum é um disco basicamente de verão, só que ele foi lançado fora de temporada, considerando o tempo que a gente estava vivendo nos Estados Unidos, né, onde o impacto do disco tende a ser maior. Porém, no resto do mundo, né, a gente estava vivendo algumas épocas mais tropicais que fizeram com que o disco fizesse mais sentido. Porém, ainda assim não foi o suficiente para convencer que aquele trabalho era realmente tudo isso. A Dua Lipa vendeu pra gente que esse álbum seria um disco totalmente psicodélico, assim como também inspirado pela cultura de rave. Nenhum desses dois pontos foi explorado na sua totalidade. O pop psicodélico realmente aparece em algumas canções, o que dá um determinado frescor sim para o projeto, mas de qualquer forma não leva tão longe, não leva a um nível de inovação que mostra o valor que Dua Lipa tem como popstar. Ele realmente é muito safe. Os singles do projeto também foram muito safe dentro do mercado. Houdini, Training Season, Illusion, todas essas músicas parecem músicas que nós já ouvimos antes da Dua Lipa e que não mostram o valor dessa artista dentro do mercado. É lógico, são músicas que têm a sua relevância, têm a sua popularidade, mas ainda assim, falar que essas músicas são tão icônicas como outras da carreira dela é um absurdo. Nós tivemos nesse álbum Falling Forever, que é uma ótima música, tivemos French Exit, Happy For You e também End of an Era, que eu achei uma introdução muito boa. Porém, como eu disse, o disco segue muito aquela vibe nostálgica que já é uma trend. A Dua Lipa não inova e isso daí acaba frustrando bastante, o que leva parte do público a acreditar que o disco é muito ruim. Eu acho só esquecível mesmo. A seguir temos o The Tortured Poets Department da Taylor Swift, que também divide opiniões. Por quê? Eu acho que ele, musicalmente falando, é um álbum ruim, mas liricamente falando, ele é sem dúvida um dos melhores que ela já fez. Então assim, temos que separar essa análise em duas partes. O disco recapitula os temas que a Taylor Swift normalmente aborda na carreira dela, que é a sua vida pessoal, ela transforma aquilo numa grande bibliografia sobre a sua trajetória e o público se afeiçoou a esse detalhe em relação a Taylor Swift. Então vamos dizer assim, ela vence porque as narrativas dela convencem e são muito relacionáveis. Porém, o excesso de trabalho do Jack Antonoff nas canções é exatamente o grande problema que faz tudo ficar tão cansativo. O disco é arrastado demais e para 31 músicas a gente basicamente está girando no mesmo tipo de ciclo que a gente já viveu no disco Midnights e que também a gente não precisava ter vivido. A Taylor já fez outros álbuns muito mais interessantes com a própria produção do Jack Antonoff, mas essa era dream pop dela tá extremamente cansativa e pensar que ela fez 31 faixas para poder lançar nesse projeto e depois fez 35 versões desse álbum com outras coisas dessas mesmas canções deixa ainda mais cansativo tudo. É lógico, eu entendo o porquê dela lançar 35 versões. É muito simples, ela tem demanda. Vocês realmente acham que uma artista como Taylor Swift, que é literalmente o ápice do que a gente chama de artista capitalista hoje em dia, vai deixar passar toda a demanda que ela tem para simplesmente ficar cumprindo agendas certinhas de cultura pop? Me poupe, gente, pelo amor de Deus, até parece que vocês não entendem o que significa ser uma indústria, né, no final das contas. É lógico que o disco tem os seus highlights, né, gente, mas, num geral, ele realmente é poderoso pela narrativa e não pela construção musical que todo mundo, como eu disse aí,
tá cansado e provavelmente não vai ficar revisitando como um ponto que, assim, a gente fala, uau, isso daqui é um dos melhores trabalhos da Taylor Swift. Eu até fui perguntado lá no meu Instagram esses dias pra trás como que eu olhava pra discografia dela. E eu acredito que do Fearless até o Reputation a gente teve uma ascensão muito grande. No Lovers a gente já teve uma estagnação num determinado aspecto. Depois a gente teve uma ascensão nova na carreira dela, onde ela fez discos absurdamente incríveis como Folklore e o Evermore. No Midnights a gente volta naquela zona de conforto e no Tortured Poets Department a gente continua novamente nesse tipo de zona de conforto. Então, assim, eu espero que no próximo álbum ela faça uma coisa fora desse tipo de curva, porque olha, um terceiro disco consecutivo nesse tipo de vibe é cansativo, sabe? Pra ser bem honesto pra vocês. Deepest, darkest, wildest desires. O Dopamine, da nossa queridíssima Normani, também foi um álbum que aqui no canal foi absurdamente criticado. Eu não achei esse álbum a bomba toda que o público colocou ele como sendo, tá? Então vamos dizer que tudo aqui que eu vou ler pra vocês é uma construção de opinião do público. O Dopamine compreensivelmente se esforça para ser a perfeição do R&B, considerando que Normani preparou esse álbum muito com o seu âmago. Porém, o disco ficou ofuscado pelo excesso de produção para fazer ele parecer tão perfeito. De certa forma, a Normani não surfa em coisas muito surpreendentes nesse trabalho e também não traz canções muito grandiosas que fazem com que o público fique absurdamente envolvido com o trabalho. A gente sabe que os singles que foram escolhidos para esse álbum foram fracassadíssimos e isso com certeza ajudou o hype do álbum a acabar. Porém, nenhum hype foi mais perdido do que todo o timing do tempo que a Normani teve para poder trabalhar esse projeto, ou melhor dizendo, para poder lançar músicas. A gente sabe que ela confirmou pra gente que se afastou da indústria por um tempo por conta de problemas familiares, principalmente o câncer do pai e da mãe, que pesou muito na vida dela, mas o que é absurdamente compreensível, né? Mas mesmo assim, não é desculpa para lançar um disco enfadonho como foi o Dopamine, né? E para um disco que veio com uma proposta de ser tão babilônico, é um álbum realmente bom, mas que fica perdido no seu tempo. Agora, o Everything I Thought It Was, do Justin Timberlake, sem dúvida foi uma bomba nuclear da Al-Qaeda. Tá, gente, eu gostei de algumas coisas nesse álbum sim. Não vou ser hipócrita de dizer pra vocês que eu não achei No Angels muito legal e também Drown. E Fuck It Up That Disco também. Paradise também. Acabou. Não, gente, a verdade é essa, eu preciso ser honesto com vocês. O disco do Justin Timberlake é um saco. Ser bom em sexo e ser bom em escrever músicas com teor sexual são duas habilidades muito diferentes. E essas músicas simplesmente não conseguem mostrar nenhum desses dois pontos relacionados ao Justin Timberlake e todo o seu potencial pós-coito. A gente sabe que o álbum é grande demais, gente, e talvez se ele fosse um pouco mais reduzido e focado nas canções realmente mais diferenciadas e poderosas do disco, com certeza ele teria tido muito mais efeito. Porém, o Justin queria mostrar a obra como um todo. E isso daí tem um preço, né? A gente sabe que a imagem dele estava bem negativa e para piorar isso ele lançou um primeiro single muito ruim do disco. Quando ele veio pós isso com um novo single, já ninguém estava mais convencido de que o álbum se salvaria. Daí veio todas aquelas questões de DUI no meio da turnê que ele está fazendo, que por acaso está sendo uma turnê muito bem sucedida, mas o álbum mesmo, como um grande projeto do Justin, não tá colando. Para piorar a situação toda, né, a crítica também detonou o disco, o que fez com que toda aquela credibilidade do Justin como artista muito de criativo de estúdio fosse bem afetada. Porém, nada foi mais tenebroso do que Y2K da Ice Spice, o álbum debut dela,
que tinha tudo para ser um álbum que, assim, provaria pra gente que ela é uma artista muito forte dentro do mercado e que sim, ela teria muito potencial para ser essa nova princesinha do rap que ela foi tão vendida por aí. Gente, assim, para ser bem honesto para vocês, a Ice Spice é ruim em tudo que ela se propõe. Tudo dela é ruim. E não me venham com essa história de você não ouve hip hop. Hip hop é diferente de pop. Gente, eu sei, mas eu tenho a referência para entender muito bem o que faz uma música especial, sendo de hip hop ou não. O flow dela é péssimo, a entrega dela nas canções é péssima. E quem produziu o álbum da Ice Spice tentou desesperadamente fazer com que ela soasse melhor possível, colocando ela em canções com grandes produções para tentar dar mais brilho para aquela artista que não tem nada a oferecer. Em algumas partes, gente, eu confesso para vocês que parecia que ela estava tentando imitar a Nicki Minaj no jeito de fazer o flow, o que convencia menos ainda, porque ficou forçado e muito anti-original, né? A Ice Spice realmente é uma artista que recebe um investimento muito grande, mas que, musicalmente falando, ela não acrescenta em nada. Ela é, obviamente, uma imagem muito forte e um grande exemplo disso é colocar ela num remix com simplesmente Taylor Swift, que é a maior artista hoje da indústria. Precisava daquilo? Não precisava, né? Mas a imagem da Ice Spice se tornou emblemática pela participação dela no videoclipe ali da nossa queridíssima Taylor, né? Ajudou bastante a dar força e credibilidade pro trabalho dela. Mas isso não fez dela menos ruim como artista, tá? Então, assim, é aquilo que eu falo pra vocês. Existem muitos artistas no mercado que mereciam o investimento que a Ice Spice tá recebendo e que tem um diferencial violento em tudo que ele se propõe a fazer, tá? E assim, a gente acaba perdendo tempo com um produto como esse daí sendo enfiado goela abaixo pra gente pelos algoritmos do Tico Teco, né? Enfim. Comenta aqui a sua opinião sobre esses discos que nós acabamos de falar aqui, e se tiver outros álbuns que vocês também acharam bem ruins, comenta aqui o porquê que vocês acharam ruins. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!